Olá, meu nome é Bruna Ferreira, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Educação Física da PUC-Paraná e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O trabalho foi orientado pelo professor doutor Denis Grebois e o tema é abordagem desenvolvimentista na educação física escolar, uma necessidade. Bom, as abordagens pedagógicas elas foram criadas na década de 70 com o objetivo de separar a educação física de um modo geral para a educação física do modo específico, dando assim um sentido para a disciplina. Dentre as abordagens, existe a abordagem desenvolvimentista, que se preocupa em criar uma metodologia de ensino que ande de acordo com o desenvolvimento da criança, tornando assim a educação física com um papel importante dentro da escola. O objetivo do estudo é apresentar a abordagem desenvolvimentista, analisando estudos que falem sobre o desenvolvimento motor, que é a base da abordagem desenvolvimentista, expondo as suas importâncias e potencialidades, para que, assim, no final, auxilie professores da área da educação física escolar na hora de escolher a melhor abordagem a ser adotada dentro de sala de aula. Bom, o estudo é bibliográfico, mais especificamente uma revisão narrativa, e a revisão narrativa ela tem uma estrutura um pouquinho diferente da estrutura das outras revisões. Ela é composta por introdução, desenvolvimento, comentários e referências. E dentro do desenvolvimento, existem tópicos e subtópicos que falam sobre o tema abordado. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. Bom, ele é dividido em 4 fases. A fase motora reflexiva, a fase motora rudimentar, fundamental e especializada. Dentre essas fases, a principal é a fase motora fundamental. Ela vai dos 2 aos 7 anos de idade e é dividida em 3 estágios. O estágio inicial, que é onde a criança começa a ter o seu primeiro contato com alguns movimentos, porém os movimentos são exagerados e sem nenhum controle. Já no estágio elementar, a criança passa a melhorar esses movimentos, porém ele ainda é com pouco controle. Já no estágio maduro, a criança atinge o padrão de movimento. Então, é nessa fase que a criança pode ter problemas futuros caso ela não seja bem desenvolvida. Então, é importante que durante essa idade, dos 2 aos 7 anos, que seriam os primeiros anos escolares, a criança tenha vivência e oportunidades corretas para que ela se desenvolva positivamente. Agora, falando um pouquinho sobre a abordagem desenvolvimentista. Ela veio para fundamentar a prática pedagógica da educação física, né? O termo desenvolvimentista, ele não necessariamente tem a ver com o desenvolvimento motor. Ele engloba o desenvolvimento como um geral. Tem a ver com o desenvolvimento humano, no geral, não só o desenvolvimento motor. Mas entende-se a abordagem desenvolvimentista, ela entende que o desenvolvimento humano, ele acontece a partir do movimento humano. Então, ali na citação de Tannen, em 2008, diz que é por meio do movimento que o ser humano interage com os meios físicos, sociais e culturais em que vive. A abordagem desenvolvimentista, ela se preocupa com alguns aspectos, dentre eles o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem. E ela leva isso andando de acordo com o crescimento biológico do desenvolvimento motor. Então, ali na citação da OLE 2018, diz que todas as crianças passam pelas mesmas fases de desenvolvimento, podendo apenas haver variações na velocidade desse processo. Então, algumas crianças estarão avançadas, outras atrasadas, outras andando de acordo com a normalidade, porém todas passam pelo mesmo processo de desenvolvimento. Então, a abordagem desenvolvimentista, ela respeita muito esse crescimento biológico. Dentre as habilidades que podem ser desenvolvidas na abordagem desenvolvimentista são as locomotoras, que são o andar, o correr, o saltar, e alguns autores utilizam o saltitar, ou tudo aquilo que leve o indivíduo de um ponto ao outro, utilizando seus próprios membros. As habilidades de manipulação, que são arremessar, chutar, rebater, e quicar. Também tem o rolar, o agarrar, ou tudo aquilo que exige uma manipulação de algum objeto. E as habilidades específicas, que é o nosso produto final da educação física, né? Os jogos, a dança, as lutas, jogos e brincadeiras, enfim, todo o nosso produto final. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento motor pobre, existem alguns estudos que relacionam alguns problemas com o desenvolvimento motor pobre. No estudo de Marco e colaboradores 2012, eles relacionam a obesidade e o sobrepeso com o desenvolvimento motor pobre. Então, 41,5% das crianças testadas possuem desenvolvimento motor pobre e 31,7% muito pobre. Eles ressaltam no estudo que não necessariamente uma criança
que tem um desenvolvimento motor pobre vá desencadear obesidade ou sobrepeso. Mas a criança que tem obesidade e sobrepeso, provavelmente, muito provavelmente, irá desenvolver um desenvolvimento motor pobre, por conta da não prática do exercício, né? Então, eles também ressaltam que existe um déficit motor muito grande no Brasil inteiro, das crianças do Brasil inteiro, independente de cor, independente de raça, independente de idade, independente de peso, as crianças vêm apresentando um déficit motor. E isso é muito preocupante, né? Outro estudo também bem legal é o estudo de Silva e colaboradores de 2014, que relaciona a baixa eficácia com o desenvolvimento motor pobre. Então, crianças que tendem, têm a baixa estima, né, elas tendem a ter um desenvolvimento motor pobre. Isso causa o desenvolvimento motor baixo, que pode causar um transtorno de coordenação, rendimento escolar insatisfatório, não só na educação física, mas também em outras áreas de conhecimento, e problemas emocionais, principalmente relacionado à socialização. A criança não consegue se inserir naquele ambiente onde ela está vivendo, né? Agora, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento motor acima da média ou na média, né? Então, no estudo de Braga e colaboradores 2009, eles percebem que crianças que têm o desenvolvimento motor na média ou acima da média, eles tendem a ter um interesse maior por atividades físicas fora da escola. Eles tendem a procurar praticar alguma atividade física fora do ambiente escolar. No estudo de Santos, Dantas e Oliveira, 2004, eles mostram que o desenvolvimento motor alto ele melhora outras áreas de conhecimento, então a criança passa a criar mais estratégias de estudo, enfim, atinge outras áreas de conhecimento, além do que foi falado anteriormente sobre a alta eficácia. Crianças que têm o desenvolvimento motor alto acima da média ou na média, tendem a ser mais otimistas, tendem a ter uma autoeficácia maior. O papel do professor nisso tudo são vários, porém, existem dois principais. Dentro da escola, o professor de educação física, ele é a pessoa que tem o conhecimento da cultura do movimento. E isso dá uma responsabilidade para o professor de educação física de passar isso para os alunos, para a instituição e também para os pais. Além de tornar a educação física interdisciplinar, né? Como a gente viu, está relacionado a outras áreas de conhecimento. Então, para concluir, a gente percebe que o desenvolvimento motor ele vem tendo um cenário bem preocupante nos últimos anos, né? As crianças tendem a apresentar um déficit motor grande. Isso pode ser por conta da era tecnológica que a gente está vivendo, onde crianças preferem ficar mais tempo em celular, tablet, computador do que praticando alguma atividade fora disso, né? Então, a abordagem desenvolvimentista ela pode vir para mudar isso. Então, a gente muda de dentro da escola para fora da escola, tornando a educação física com um papel extremamente importante, né? E a gente também viu que um bom padrão de movimento, ele traz uma boa qualidade de vida, então fecha mais um elo de importância da abordagem desenvolvimentista dentro da escola, e por fim, o professor ele sempre deve ter um olhar de avaliação para ver o que aquela turma específica necessita, o que aquele conjunto de criança necessita. Óbvio que hoje a gente percebe que o desenvolvimento motor está num cenário preocupante, mas o professor sempre deve ter um olhar de avaliação para ver o que realmente aquele grupo necessita. É isso, muito obrigada.